Boa noite, irmãos. A graça e paz de Cristo esteja conosco. Vamos dar sequência às exposições que nós estamos fazendo no livro de Daniel. E nessa noite nós iremos estudar o capítulo 9. E eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias neste livro e neste capítulo. Daniel, capítulo 9. E nós leremos apenas do versículo 1 ao versículo 19. Nós iremos caminhar nesse texto, nesse capítulo, sob o tema: a aliança entre Yahvé e o seu povo não é invalidada por Babilônia. E eu quero fazer alguns apontamentos no texto. Quero então finalizar com 3 conclusões e então 3 aplicações para a nossa vida. Daniel capítulo 9, versos 1 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te temem, para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio
para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Irmãos, mais uma vez, esse contexto de todo esse livro, para um povo que estava cativo em Babilônia, era revelar os eventos, a segunda parte desse livro, revelar os eventos celestiais que já invadiam a terra, a realidade de todo aquele palácio, toda aquela situação que Daniel e o povo de Deus estavam vivendo em Babilônia. A realidade celestial já invadia toda aquela circunstância, embora eles ainda estivessem vivendo sob um domínio opressor de um rei, ou de alguns reis que já estavam tomando o poder, e aquele povo estava sofrendo no mundo. Dar esperança a um povo cativo era justamente a intenção de Daniel nesse momento, e a intenção do Senhor. Dar esperança a um povo que estava longe de tudo aquilo que ele considerava valoroso para a sua vida, a sua terra, a sua religião, as suas leis, os seus governos. Tudo aquilo era imprescindível para os judeus viverem, e eles estavam longe de tudo aquilo, já haviam algumas décadas. Mas para que o povo não perdesse a sua esperança em um renovo, em uma renovação, o Senhor envia esse profeta para trazer essa mensagem de esperança para eles. Mas nós chegamos a um momento onde o Senhor não está deixando aqui exposta a sua alegria em preservar aquele povo. Na verdade, o que nós estamos percebendo nesse texto, nesse capítulo, né, ou na primeira parte desse capítulo, é que Daniel traz informações que ele não havia dito ou não havia recebido do Senhor ainda, que é de que, embora o Senhor seja um Deus de graça, de misericórdia, de amor, Ele também é um Deus de justiça. E nós nos desacostumamos com esse Deus de justiça. Nós queremos um Deus que é graça, amor, o tempo todo, terno em misericórdia, mas nós nos desacostumamos a entender que o Senhor também tem esse atributo que é o de justiça, e que nós, apesar de sermos regenerados, sermos eleitos e estarmos numa aliança com o Senhor, Ele ainda aplica essa justiça na nossa vida quando somos rebeldes à sua lei. Então esse texto é uma chamada para que o seu povo perceba aquilo que ele já não percebe já há um tempo. Então nós percebemos a partir desse texto que as profecias elas vão se cumprindo. Nós já passamos por aqueles capítulos onde Daniel recebe as revelações de que governos e reis irão se estabelecer e irão cair. Capítulo 2 é assim, capítulo 7 é assim, e nós chegamos a esse capítulo 9 e percebemos que uma outra dinastia está no controle agora. Daniel já viu cair Nabucodonosor, seu filho Belsazar, aqueles que representavam a cabeça de ouro da estátua do capítulo 2. Daniel já viu esses reis serem depostos, e Daniel está percebendo que está em um outro governo. Então ele está percebendo que a mensagem que o Senhor está enviando a ele é verdadeira, porque aquilo está realmente acontecendo nos seus dias. Mas então, agora nós estamos no reinado de Dario, que é simbolizado pelo peito e os braços de prata da estátua, da profecia do capítulo 2, o urso do capítulo 7, e que, além disso, é um dos chifres do carneiro do capítulo 8. Então Daniel já tem toda essa profecia na sua cabeça, e ele está percebendo, o Senhor realmente está cumprindo aquilo que ele falou nas profecias. Daniel, então, ele convive, ele influencia as principais figuras políticas de sua época. E aqui nós
entendemos que nós, como cristãos, também temos total condições de influenciarmos onde quer que nós estejamos, inclusive a política. Esse ano, inclusive, é ano de política. E como é que nós vamos aplicar aquilo que nós cremos em um meio que já é tão contaminado, já é tão dominado por uma filosofia babilônica? Mas nós entendemos que, a partir desse texto, nós, como cristãos, também temos total condição de influenciar o meio que nós estamos vivendo. Gosto muito do exemplo que, guardadas as proporções, cabe aqui nesse momento. O exemplo de um grande pastor chamado Billy Graham. Billy Graham, que morreu há poucos anos atrás e chegou aos 99 anos. E Billy Graham foi um homem, um exemplo contemporâneo de como se pode ser influência nessa Babilônia que nós vivemos, sem perdermos a nossa moral absoluta. Para os irmãos terem ideia, Billy Graham foi um grande influenciador de vários presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham chegou a aconselhar presidentes como Harry Truman, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama. Era um homem que estava dentro da Casa Branca. Era um homem que, a partir do Evangelho, conseguiu entrar em meios que normalmente não se vê o Evangelho. Queridos, então nós chegamos nesse texto, percebemos que agora é Dario quem está no controle, é quem está governando, e nós temos a introdução do assunto entre os versos 1 e o verso 3, e esse já início, Daniel nos apresenta uma cronologia. A história do capítulo 9, ela acontece 4 anos após a primeira visão de Daniel no capítulo 7. Então, capítulo 7, Daniel tem a sua primeira revelação, a sua primeira visão, e esse fato do capítulo 9, essa oração de Daniel, a experiência que ele tem com o anjo Gabriel, a partir do verso 20, então, acontecem 4 anos depois. Mais uma vez enfatizando que a vida de Daniel era uma mescla entre ter contato com o extraordinário do Senhor, mas ao mesmo tempo viver uma vida comum. O Senhor nos permite viver uma vida comum, o Senhor nos quer vivendo vidas comuns, aplicando o Evangelho no nosso dia a dia, naquilo que nós chamamos de liturgia do ordinário. E então, as profecias elas não acontecem toda semana. Daniel não vive essa vida constantemente tendo revelações, e a nossa busca também não deve ser isso. A nossa busca deve ser realmente viver a vida que o Senhor nos tem dado, amparados pela Escritura, e percebendo o que Ele está fazendo no mundo. Então, 4 anos depois dessa profecia, Daniel recebe ela tem mais essa experiência. E nós estamos próximo do fim do cativeiro, irmãos. Nós estamos agora nesse primeiro ano de reinado de Dario, que acontece por volta de 539 a.C., e o cativeiro ele vai se dar até mais ou menos 2 anos após isso aqui. Então Daniel, imagine o susto de Daniel quando ele percebe que está acabando. Quando Daniel percebe que toda aquela opressão que Babilônia está realizando sobre o povo de Deus está para terminar. Ele fica em choque. E a sua única reação, a partir dessa compreensão que Daniel tem sobre o cativeiro, é aquilo que ele faz de se humilhar diante do Senhor. Não é festa que Daniel faz a princípio. Daniel não está aqui para festejar absolutamente nada a princípio, mas ele está aqui entendendo por que tudo aquilo está acontecendo. E Daniel, ele tem essa compreensão do cativeiro por uma coisa que nós quase não vimos no livro inteiro, por um detalhe que nós quase não vimos durante o livro inteiro. Versículo 2, Daniel vai dizer que nesse primeiro ano do reinado de Dario, ele entendeu pelos livros. Olha que interessante isso. Um homem acostumado com revelações diretas, com anjos chegando, trazendo mensagens extraordinárias, um homem acostumado a ter contato com o sobrenatural, onde Deus revelava-se a ele,
é um homem aqui preocupado, então, com o que os livros dizem, com o que a Escritura está dizendo. Daniel é um homem que valoriza a Escritura. Daniel é um homem que quer entender o que está acontecendo no seu tempo a partir da Escritura. Isso nos lembra, inclusive, o pedido que Paulo faz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, e Paulo vai dizer assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está precisando de livro? Paulo está querendo estudar a Bíblia? Paulo está querendo ter contato com a Escritura? Sim, irmãos. Homens inspirados pelo Senhor, homens com contatos tão profundos com o Senhor, também precisam de serem alimentados pela palavra do Senhor. Precisam amar essa palavra do Senhor. E o que nós concluímos com isso é que é um engano o crente achar que pode viver sem a Escritura. É um engano o crente achar que pode viver os seus dias, dia após dia, semana após semana, ano após ano, sem ter um contato fiel, firme com a palavra do Senhor. Você pode até achar que isso é comum, mas o Senhor está dizendo que não. Ele estava estudando o livro do profeta Jeremias e ele percebeu que aquele texto falava sobre a duração do exílio. Jeremias capítulo 25, verso 11, iremos projetar aqui para que a gente ganhe tempo. Daniel estava lendo especificamente essa passagem. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias profetizou isso anos antes. E Daniel teve contato com essa profecia e ele entendeu o que estava acontecendo no seu tempo. Mas também Daniel teve contato com outro texto do profeta Jeremias, que está lá no capítulo 29, verso 10, onde Jeremias, 58 anos atrás, Jeremias havia enviado uma carta aos cativos que estavam em Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Daniel jamais iria receber essa instrução do Senhor, porque essa instrução já estava revelada. E já imaginou, irmãos, Daniel não tendo esse cuidado com a Escritura, esse cuidado em investigar, em estudar, em se nutrir com a palavra, ele jamais ele teria essa compreensão de que o cativeiro já estava terminando. E aqui nós estamos fazendo um paralelo entre o cativeiro babilônico, com todas as suas cargas espirituais, e aquilo que nós vivemos hoje. Nós já salientamos isso em exposições anteriores, de que aquilo que nós vivemos hoje também pode ser comparado a um cativeiro, porque nós estamos peregrinando por uma terra que não é nossa. Desde a expulsão do Jardim do Éden, nós estamos cativos em um mundo que é inimigo nosso. E então nós precisamos entender quando é que esse cativeiro nosso vai terminar. E como é que a gente vai chegar a essas conclusões, irmãos? Não é por revelação direta do Senhor a partir de um anjo. Só vai entender o que está acontecendo quando isso tudo vai terminar e como vai terminar se você se dedicar aos livros, à Escritura. Ame essa palavra. As assolações de Jerusalém, às quais Daniel se refere, significam que a destruição efetuada pela Babilônia lá na época da invasão. Essas eram as assolações às quais Daniel estava se referindo, porque quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói tudo, Jerusalém fica assolada. Tudo foi destruído, e essa era a mensagem quando o povo retornaria para pôr um fim a toda essa calamidade, reconstruindo tudo. E se você quer pegar esse período da história onde o povo retorna e começa então essa reconstrução, você pode ler os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. São todos livros que acontecem, são escritos, as histórias acontecem depois do cativeiro.
há uma cronologia. Os livros aqui da Bíblia não estão dispostos numa cronologia muito clara, mas depois que o povo retorna, você pode pegar esses livros e perceber como é que foi a vida deles em Jerusalém, as dificuldades que foi para construir tudo de novo, o que os inimigos infligiram sobre eles, as dificuldades financeiras que eles enfrentaram ali, para que eles retomassem a sua vida que eles tiveram antes do cativeiro. Bem, Daniel então entende que o cativeiro está chegando ao fim, e nós entendemos que talvez Daniel estava vivendo um misto de esperança, mas ao mesmo tempo Daniel entendendo por que eles estavam ali. Então o coração de Daniel estava tomado por um misto de tristeza, por aquilo que levou eles para o cativeiro, mas um misto de esperança, porque a gente estava quase saindo. E então no verso 3 em diante, mostra a reação de Daniel ao saber de tudo isso. Daniel não faz festa, Daniel não chama seus amigos para celebrar, Daniel não sai pelas praças gritando, estamos quase livres. O que Daniel faz mais uma vez é fazer o que ele já estava, aquilo que ele já era conhecido no livro inteiro, que é ser um homem de oração. Daniel se recolheu, Daniel foi entender como é que ele ia processar isso. Então Daniel se volta para Deus e o busca intensamente, porque a palavra diz aqui no versículo 3: voltei o rosto ao Senhor para o buscar. Aqui, irmãos, nós entendemos que essa palavra ela tem um peso muito grande. Ela é uma palavra que demonstra um intensivo muito grande. É uma busca que não é simplesmente uma oração que você faz displicentemente. Daniel não está interessado em ser displicente nesse momento, mas ele está intensivo, ele está comprometido em buscar o Senhor. E como é que ele faz isso? Com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e cinzas sobre a cabeça, que é um sinal de luto. Irmãos, que contrassenso que Daniel está nos passando aqui. Vamos comparar o que Daniel entendeu aqui nesse capítulo com aquilo que nós aguardamos, que vai ser o fim desse cativeiro que nós vivemos, que é o retorno de Jesus. Daniel entendeu que dali aquele momento até a saída do povo, cerca de 2 anos ainda o separavam disso. Mas o que são 2 anos em relação a 70 que eles já haviam quase vivido lá? Daniel teve antecipada a sua visão de liberdade, de que eles iriam deixar aquela Babilônia para viver novamente em Jerusalém. Agora imagine que se nós pudéssemos ter essa mesma percepção, ou essa mesma informação sobre a vinda de Jesus, a gente ia ficar muito feliz, né? Imagine, se eu dissesse para vocês que Jesus ia voltar exatamente daqui a 2 anos, que festa a gente ia fazer, né? Mas antes de festejar, Daniel entendeu que ele precisava entender por que eles estavam vivendo no cativeiro. O povo de Deus que até agora foi amparado, foi fortalecido, foi então animado a perseverar, agora o povo de Deus é colocado contra a parede, dizendo: vocês têm culpa nisso. E então, essas eram as formas que o judeu demonstrava a sua contrição diante de Deus, reconhecendo a sua miséria diante dele. Apesar de saber que já estavam quase saindo de Babilônia, Daniel entendeu que não era hora de festejar ainda, era hora de entender, era hora de se voltar para o Senhor. Voltar para Jerusalém sem entender o que estava acontecendo, por que eles estavam ali, talvez seria inútil. Assim como nós entendermos, se nós formos para a nova Jerusalém com Cristo, sem entendermos o que foi feito por nós aqui, também é inútil. E como é que nós vamos saber dessas coisas, se não nos atentarmos para a palavra de Deus? A segunda parte desse texto, irmãos, esse texto nós dividimos apenas em 2 partes. A segunda parte vai do verso 4 ao verso 19 e mostra a oração de Daniel. No versículo 4, Daniel utiliza aqui pela primeira vez. Daniel utiliza uma expressão pela primeira vez. Ele não utilizou isso em mais nenhum outro lugar. Mas Daniel utiliza pela primeira vez em todo o livro o nome
pactual de Deus, que é Yahvé. Todas as vezes que a sua Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, nas suas leituras, você se deparar com o nome de Deus, com todas as letras em caixa alta, isso quer dizer que há uma diferença entre o Senhor, esse Senhor em caixa alta, e Senhor com as demais letras em minúsculo. Olhe para a sua Bíblia, no versículo 2, a gente já tem essa palavra aí. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor. Na sua Bíblia está tudo em caixa alta? Esse é o nome pactual de Deus, é Yahvé. Isso vai fazer sentido para a gente mais lá na frente. E que é diferente do que ele vai dizer no versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Na sua Bíblia está só a primeira letra em maiúsculo. Aqui já é Adonai. Por que isso faz sentido para nós, irmãos? Por que a gente precisa se atentar para isso? Porque quando o judeu utilizava alguns nomes para o Senhor, ele estava querendo se referir a uma expressão dos atributos de Deus. Então, quando o judeu chamava o Senhor de Yahvé, que é esse Senhor em caixa alta, ele estava querendo lembrar da aliança. Quando o judeu se referia ao Senhor em letras minúsculas, apenas a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo, era o Senhor Adonai, ou seja, o Senhor que governa todas as coisas. Mas Daniel utiliza essa expressão, Yahvé, Senhor da aliança, pela primeira vez. E ele utiliza isso mais 9 vezes durante esse capítulo. Isso quer dizer o quê? Nós já falamos sobre isso. ênfase. Então esse texto está falando sobre aliança. O que Daniel está falando, está querendo recobrar aqui, irmãos? Daniel está querendo trazer ao contexto de cativeiro a aliança que o Senhor já faz com o seu povo, desde o início, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, onde o Senhor diz: porém inimizade entre ti e o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele e ele te ferirá a cabeça. O Senhor está prometendo um redentor. O Senhor está fazendo uma aliança naquele momento. E quando o Senhor faz uma aliança com o seu povo, Ele leva isso até as últimas consequências. Então, Daniel está aqui conclamando o Senhor da aliança para que Ele intervenha na situação. Bom, queridos, agora nós vamos entender o que é aliança. Não adianta nós pregarmos aqui sobre aliança e a gente não entender o que é, onde é que isso começa, onde é que isso deságua. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 9. E vamos fazer algumas leituras nessa noite. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor também, para entendermos o princípio da aliança que o Senhor tem com o seu povo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. O Senhor chama Abrão e lhe faz uma aliança soberana. Quem é que chama quem aqui nesse momento, irmãos?
É Abraão? É Abraão que quer ter um relacionamento com o Senhor? Não, porque Abraão também estava debaixo daquilo que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2. Vós estáveis o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, é o Senhor quem propõe uma aliança. Gênesis capítulo 15, versos 1 em diante. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão. Olha o nome de Deus aqui mais uma vez, está em caixa alta, Yahvé. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono a Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passava entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, perceba a cena que aconteceu naquele momento em que o Senhor fez uma aliança com Abrão. Abrão foi orientado pelo Senhor para que dividisse alguns animais, matasse os animais e os dividisse e colocasse em disposição de frente a eles. No Antigo Oriente, quando 2 partes iriam fazer uma aliança, um pacto, eles faziam a mesma maneira. Eles pegavam animais, partiam os animais e eles colocavam assim em disposição para que ambas as partes passassem entre os animais esquartejados, para que aquilo simbolizasse que a parte que quebrasse a aliança, o pacto, fosse feito exatamente igual foi feito com os animais ali. Só que um detalhe que nos chama a atenção, irmãos: Abrão passa ali naquele meio dos animais? Abrão não passa. Quem que passa no meio daqueles animais? Só o Senhor. Porque só o Senhor tem condições plenas de ser completamente fiel à aliança. Se Abrão tivesse passado entre aqueles animais juntamente com o Senhor estaria obrigado a matar Abraão na primeira vez que ele quebrasse um dos mandamentos da aliança com o Senhor. E aqui nós já entendemos que não é o que eu faço, mas é pela graça de Deus. Eu nunca irei conseguir ser perfeito. É por isso que Jesus Cristo teve que morrer.
Porque se Jesus Cristo não tivesse pago esse preço que Abraão não pôde pagar, nós não estaríamos aqui celebrando a graça de Deus. E a aliança do Senhor tem a ver com isso. Se não há morte de alguém, se há quebra de mandamento e não há morte de alguém, o preço pelo pecado não está sendo pago. Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2. Estamos falando ainda sobre aliança. Assim diz a palavra do Senhor: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui inicia os 10 mandamentos. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou dando motivo para que você siga os meus mandamentos. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Eu estou fazendo uma aliança com você. Jeremias capítulo 33, verso 17 apenas. Já está projetado ali para que a gente ganhe tempo? Assim diz o Senhor: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Irmãos, o que nós acabamos de perceber nesse texto, ou nesse contexto, é que a aliança do Senhor, ela começa lá atrás, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ela chega em Abraão, e o Senhor faz uma aliança com Abraão, mostrando que ele está prometendo uma descendência. Só que mais adiante, em Gênesis capítulo 15, que nós lemos sobre o fogareiro ali, os animais, o Senhor está prometendo terra. Bom, se a descendência vai aumentar, onde é que esse povo vai ficar? O Senhor então faz uma aliança a respeito de terra, uma cidade. Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, já que é uma numerosa multidão, esse povo recebe a promessa de ter terra, mas como é que esse povo vai viver agora? Cada um de acordo com aquilo que acha que é certo? Não. Gênesis capítulo 20, versos 1 e 2, mostra a aliança que o Senhor fez para normatizar esse povo. Descendência, terra, lei. Jeremias capítulo 33, verso 17, o Senhor faz uma outra, ou ele acrescenta mais elementos nessa mesma aliança, que é a aliança de um rei. É por isso que Jesus vai ser chamado de filho de Davi. Percebe, irmãos, que o Senhor, ele tem um compromisso com o seu povo. É Ele que soberanamente chama esse povo, promete que esse povo vai ser uma grande numerosa nação, promete que esse povo vai ter uma terra, promete que esse povo vai ser normatizado e promete que esse povo sempre vai ter um rei. E aí a gente pode olhar para esse texto e entender que, ok, isso é para Israel. O Senhor estava se comprometendo apenas e tão simplesmente com Israel. Só que aí, graças ao Senhor, ele que inspirou o apóstolo Paulo, e Paulo vai nos dizer a quem essas alianças estavam sendo endereçadas. Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 6 vai dizer o seguinte: na verdade, Romanos capítulo 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou os que nasceram em Israel, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Queridos, quem são os filhos da promessa? Quem é o Israel verdadeiro e espiritual? É a igreja. Essas promessas foram feitas para a nação de Israel, mas como é que essas promessas de aliança chegam para nós hoje? O
Senhor está prometendo que Israel seria uma grande nação, e Israel foi. Mas a igreja também é esse Israel espiritual que também está espalhada por toda a terra. Ele promete que essa nação espiritual de Israel, que é a igreja, também vai ter uma terra. E que terra é essa? A Nova Jerusalém. Ele também promete que sempre irá nos normatizar, não agora pela lei de Moisés, porque o Senhor Jesus já cumpriu tudo isso, nós não precisamos mais cumprir aquela lei, mas nós temos a lei do Espírito, e nós temos um grande rei justo. E quem é o nosso grande rei justo, que está sendo prometido desde a antiguidade? É o Senhor Jesus. É Ele quem está governando a igreja, Ele é quem é o cabeça dessa numerosa nação, é Ele quem está nos levando para essa terra gloriosa que é a Nova Jerusalém, e Ele é a nossa lei. Isso é a aliança que Deus faz com o seu povo. Esse é o compromisso que o Senhor faz com o seu povo, de dar a esse povo benefícios, mas ao mesmo tempo colocar na mão desse povo responsabilidades. E aqui nós retornamos para o texto. Daniel entende o que motivou o cativeiro. Segundo Deuteronômio, capítulo 28, onde o Senhor coloca ali as condições da aliança, Daniel entende que o Senhor está aplicando essas condições da aliança, em que se o povo fosse obediente, bênção. Se o povo não fosse obediente, maldição. E mais uma vez, irmãos, nós precisamos afastar de nós essa visão de que Deus é apenas um Deus gracioso, amoroso, que passa por cima de qualquer transgressão que nós façamos. Se você está numa aliança com o Senhor, você tem responsabilidades com Ele. Então, irmãos, nós chegamos na oração que Daniel faz, e é a oração que tem que fazer parte do nosso vocabulário, que fazemos parte dessa aliança. Aliança, essa oração que tem a glória do Senhor, a aliança do Senhor no centro de tudo. Versículo 4, o que Daniel faz é reconhecer, existe esse reconhecimento de Yahvé como guardião fiel da aliança. Ele é quem é fiel, irmãos. Não é Daniel quem é fiel. Não somos eu e você que somos fiéis à aliança. E a oração de alguém que está numa aliança com o Senhor, que busca a glória do Senhor, tem que reconhecer isso. De que o Senhor é justo, é santo, é puro, e Ele é quem é o guardião desta aliança, porque Daniel vai dizer: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. A oração do discípulo, aquele que está em aliança com o Senhor, não deve começar em si mesmo. A sua oração que você faz ao Senhor não deve começar no que eu estou precisando nesse momento, mas é reconhecer que o Senhor, esse Deus da aliança, é quem é o guardião desse pacto que faz conosco. E Ele vai dizer: a ti pertence a justiça, a misericórdia e o perdão. Versos 5 a 11, nós temos uma outra parte da oração de Daniel, onde há o reconhecimento da desobediência humana. Irmãos, esse capítulo 9 é um texto que coloca o ser humano no seu devido lugar, onde nós enxergamos no mundo inteiro pessoas dizendo: ame-se a si mesmo, valorize-se a si mesmo, você é especial, você é o centro do mundo, você é o centro do coração de Deus. Esse texto está vindo para colocar o ser humano no seu devido lugar, porque Daniel vai dizer, a partir desse versículo 5 até o 11, que apesar de terem ouvido sermões após sermões dos profetas, após terem sido conclamados ao arrependimento, aquele povo havia pecado. E perceba que todas as classes de pessoas em Israel haviam pecado contra Deus, porque ele vai dizer: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais,
isso vai, inclusive, ser endossado por aquilo que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, um único sequer. E então chegamos no verso 11, Daniel entende o porquê do cativeiro. Vamos ler o versículo 11 mais uma vez? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E aqui ele explica: por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Irmãos, a que ponto nós chegamos nesse livro de Daniel? Daniel aqui abandona toda aquela primeira parte, onde ele diz ao povo: continue firme, você é um povo de Deus, você é amado por Deus de fato, Deus está te guardando. Daniel abandona tudo aquilo para dizer: nós temos culpa. Nós temos culpa nesse cativeiro. Sabe por quê? Porque se nós não tivéssemos desobedecido ao Senhor, nós não estaríamos em Babilônia. E aqui a gente faz o mesmo link com a nossa vida hoje. Por que nós estamos cativos nessa Babilônia? Não foi porque o nosso primeiro representante pecou? Não foi porque Adão e Eva pecaram e nós então fomos expulsos do jardim do Éden? E nós estamos agora peregrinando por essa terra caída, aguardando a nossa redenção? A boa notícia é que nós já estamos redimidos e que o Senhor Jesus está vindo para nos buscar. Verso 11, então ele entende. Por isso que ele não ficou feliz, irmãos. Por isso que Daniel não fez festa quando ele descobriu que a gente ia sair do cativeiro, sim, mas espera aí, o que trouxe a gente para cá? O que está mantendo a gente aqui nesse cativeiro? E ele entende, é o nosso pecado. Irmãos, infelizmente, pregar contra o pecado virou algo, às vezes, raro nas igrejas. Sermões que confrontam o pecado estão saindo de moda. Sermões que confrontam a nossa natureza caída já não nos agradam. Mas quando nós olhamos para esse texto, Daniel, que foi esse homem extraordinário em Babilônia, que teve um contato tão profundo com o Senhor, está vestido de pano de saco. Porque ele entende que o seu pecado faz separação entre ele e o seu Deus, entre você e o seu Deus, entre mim e o meu Deus. Precisamos continuar pregando contra o pecado. Versículos 12 a 15, Daniel então acrescenta mais coisa. Versículo 12 ao versículo 15 mostra que Deus cumpre a sua palavra quanto à aliança, sempre. Versículo 12 vai nos dizer o seguinte: ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. E mais uma vez, irmãos, enxergaram Deus que é só graça e misericórdia e amor, mas não temer a esse Deus que é justiça, é ira contra o pecado, é adorar um Deus manco, um Deus que não está revelando tudo aquilo que Ele é. Então, se você está adorando a Deus nessa noite, saiba que Ele é amor, mas que Ele também é justiça, que a sua mão ainda continua pesando sobre o pecado. Ele mostra misericórdia ensinando ao seu povo antes de aplicar a sua justiça, porque no versículo 13 vai dizer que eles já haviam sido orientados, já haviam sido prevenidos de que isso ia acontecer. Esse cativeiro não pegou ninguém de surpresa. O Senhor já havia prevenido esse povo de que isso ia acontecer. Porque no versículo 3 vai dizer: como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. E a gente está passando, às vezes, pelos mesmos problemas, não talvez os mesmos na mesma intensidade, mas a tua vida está um abismo chamando outro abismo, e você não está entendendo o que é isso. Você não está entendendo que sua vida está uma bagunça. E realmente você não vai entender por que a tua vida, às vezes, começa a ficar uma bagunça em todas as áreas, porque Deus está pesando a mão, porque você não entende que você está numa aliança com o Senhor, e Deus está cobrando isso também de você.
Estar numa aliança com o Senhor, irmãos, é ter privilégios, mas é também ter responsabilidades. Versículo 16 ao 19, então. Só depois de tudo isso, irmãos, só depois de reconhecer quem Deus é, o pecado do povo, de pedir perdão, Daniel reconhece que ele precisa ser perdoado também. Onde ele vai dizer: Senhor, perdoa a gente, restaura a nossa mente, o nosso coração, não nos leve para Jerusalém de novo com a mesma forma que nós saímos, mas quebra-nos se for preciso. E esse é um recado para nós hoje. Se o Senhor precisa quebrar a sua vida, quebrar aquilo que você crê a respeito da palavra que é errado, essa vida errada que nós temos vivido, às vezes um cristianismo simples, mas leve demais, um cristianismo que é frouxo demais. Está aqui o exemplo de Daniel. Senhor, quebra a nossa vida e faz de novo. Que o pecado não volte com a gente para Jerusalém. E então nós concluímos esse texto, irmãos. Quero fazer 3 conclusões e 3 aplicações. Primeira conclusão que esse texto nos mostra: esse texto, ele trata da aliança que Yahvé tem com o seu povo. Essa é a narrativa desse capítulo. Aliança. Esse é o seu nome pactual, Yahvé. E o que isso tem a ver com esse povo? Esse texto, queridos, está mostrando que tipo de relacionamento que Deus tem com você e comigo. Deus leva muito a sério a aliança que Ele fez conosco. Deus sempre levou muito a sério a aliança que Ele tinha com o seu povo, desde Israel. E esse texto está nos mostrando isso. A aliança de Deus requer isso, firmeza. A segunda conclusão que nós fazemos: Deus lembra o seu povo de que, apesar de estar cuidando deles lá no cativeiro, eles deveriam saber o que os levou para lá. Deus estava cuidando o tempo todo, Deus estava dizendo: fica firme, estou cuidando de vocês, isso vai acabar. Só que o Senhor fez questão de mostrar para esse povo, nesse momento: por que vocês estão aí mesmo? Não é à toa que vocês estão aí. Não é à toa que eu permiti que tudo isso acontecesse na vida de vocês. É desobediência à aliança. E os pequenos cativeiros que nos acometem hoje também são dessa maneira, irmãos. Muitos deles estão ligados à nossa desobediência à aliança do Senhor, à desonra que nós trazemos sobre a cruz de Cristo. E a terceira conclusão que nós fazemos: a oração de alguém que entende a aliança, passa primeiramente pela glória de Deus. Como é que você tem feito as suas orações? Como é que você tem se achegado diante de Deus após um dia de trabalho, de estudos, de pecados? Como que tem sido? Se a tua oração não iniciar e terminar buscando a glória de Deus, como Daniel fez, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Então, quero aplicar esse texto de forma prática para a nossa vida. Primeira aplicação que eu faço nesse texto: recorra à Escritura para que você compreenda para onde a história está sendo conduzida. Quando Daniel olha para a Escritura, quando Daniel olha para o que Deus está fazendo na história, ele olha a partir dos livros. Quando a gente fala livros, são os livros da Escritura, da Bíblia. Muitos de nós entramos em desespero por conta do cenário político internacional, da política interna, do político que vai ganhar ou que vai perder. Muitos de nós entramos em desespero e ficamos com medo do futuro, porque a gente não está percebendo para onde Deus está levando a história. O porquê que nós estamos sofrendo. E eu incentivo você: recorra à Escritura, renove a sua aliança com o Senhor,
para que você não se aparte dessa palavra dele, para entender para onde você está indo. Essa é a primeira aplicação. Qual é o plano de Cristo para a sua vida, na igreja, fora dela? Qual é o plano de Cristo para o mundo? Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação que nós fazemos: honre a sua parte na aliança. A graça, meu irmão, minha irmã, não anula a santificação. Quando nós pregamos e cantamos sobre a graça, isso não quer dizer que agora você pode fazer aquilo que você bem entender da sua vida. Paulo vai dizer inclusive isso em Romanos: acaso poderemos viver nós no pecado, nós os que para o pecado morremos? Se arrependa dos pecados que você tem cometido na sua vida. Uma vida entre aquilo que é santo, sacro, sagrado, ao mesmo tempo em que pecados são cultivados na sua vida, na sua história. Honre a sua parte na aliança. E por último, encha com a glória de Deus a sua vida, os seus diálogos, os seus relacionamentos, a sua oração. A mente e a oração do discípulo em aliança sempre deve vir repleto por essa busca. O discípulo que entende a aliança nunca vai orar com uma lista de pedidos ao Senhor, mas o discípulo que entende a aliança vai orar sempre buscando a glória de Deus. E era isso que o povo precisava entender antes de voltar para Jerusalém. E é isso que nós precisamos entender antes de nos encontrarmos com Cristo de fato e de verdade, quando Ele retornar. Que o Senhor nos desafie a ser dessa maneira, irmãos. Que o Senhor nos desafie a sempre fazer essa análise própria, essa autoanálise de como nós temos vivido nessa Babilônia, só esperando a redenção, aguardando que o Senhor intervenha, ou entendendo que nós também temos participação nisso, que nós temos culpa nisso, e que se nós temos culpa, precisamos de um Redentor que nos auxilie a caminhar de uma maneira pura, santa e irrepreensível diante dEle. Essa é a aliança que o Senhor leva a sério, e essa é a aliança que nós também precisamos levar a sério. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, para que de fato essa sua palavra, essa lei do Senhor, não se perca na nossa rotina, no nosso dia a dia, e nos desviemos da sua santa e boa vontade, Pai. Auxilie a sua igreja nesse sentido, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.